Bom dia, irmão e irmã, frater e soror. Mais uma vez aqui, Mariano Soltis, com nossos vídeos dominicais, né? Bíblia e misticismo, tratando aí de gnose, cabala, teosofia e tudo mais que relaciona à Bíblia, né? Sempre tratando agora também da querida Bíblia da Etiópia, né? Tá aqui, tá do meu lado, ó. Bíblia Etíope, com seus 88 livros, 81, tanto faz. Hoje com um tema que vai ter muito a ver com a Bíblia da Etiópia, porque congrega nosso Deus Yahu, com o Espírito Santo Hakadosh e com o nosso Senhor Jesus Yahushua, a revelação dos documentos de OVNIs por parte de Trump, né, nos Estados Unidos, discos voadores, que são sim muito relatados na Bíblia. Vamos ver algo por onde, né? Alguns clássicos da literatura que já falam disso faz algum tempo, né? Não é nenhuma novidade isso, né? E vamos ver um pouco do livro de Enoque, o que ele trata também desses anjos. Vamos dizer, anjos extraterrestres, que nem dizia Raul Seixas, né? Anjo num disco voador, que nem diz a música. Então, pessoal, o Daniken é conhecido muito por documentário nesses programas de TV, né? De deuses astronautas. Mas eu tenho um livrinho bom dele aqui, fora o Eram os Deuses Astronautas, que é um clássico dele, né? Tem os Deuses Espaçonaves e Terra, ó, desse alemão, né? Erich von Däniken. É muito bom, porque aqui ele fala de textos hindus também. Ele fala ali no Ramayana, dos Upanishads, dos Puranas, né? Então tem relatos extraterrestres, ou vamos dizer, de anjos ou de discos voadores, vamos dizer, os carros voadores, né? Os Vimanas, nesses textos, né? Na Bíblia, se pegar nessa aqui, né? Tem o livro de Enoque. Os livros de Enoque falam bastante desses anjos, o que eles nos ensinam e tudo mais. Que segundo o Dani, que não tem nada de anjo, né? São corporais, então são seres mesmo ali, né? Extraterrestres, ou vamos chamar astronautas, que ensinam Enoque. Enoque, que a gente já sabe, né? Que não morreu, ele foi arrebatado, isso até tá na Bíblia, né? Ó, o que que diz de Enoque aqui no livro de Enoque. Quando tinha completado 365 anos, certo dia do segundo mês, estava eu sozinho em casa. Então apareceram dois homens muito altos, como nunca antes vira. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos eram com duas tochas acesas. De sua boca saía fogo, suas roupas e seu canto eram maravilhosos, seus braços como asas douradas. Alguém lembra um texto parecido com isso aqui, pessoal, na Bíblia? Apocalipse? Apocalipse tem uma coisa muito parecida com isso aqui, né? Então, o relatado do livro de Enoque aqui, né? Que eu só peguei ali uma referência, mas pode ler direto nele aqui. Desses homens querendo ensinar coisas, homens mesmo, né? Ele não falou ali deuses, nem falou Deus, né? Aí, claro, o que que eles ensinam, né, pessoal? Então tem vários ali anjos, vamos dizer assim, e eles vão ensinando coisa para os homens. Eu já falei isso em vários vídeos aqui, né? Eles têm essa questão de ensinar astronomia. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó o que os anjos ensinaram, ó. Sem Jaz ensinava conjuração e corte de raízes. Armaros, a equação de fórmulas mágicas, ó, uma questão dele. Baraquel, a astronomia. A astronomia. Cocabel, a astrologia. Ezequiel, ó o nome parecido. O estudo das nuvens. Araquiel, o símbolo da terra. Samsavel, os símbolos do sol. E Seriel, os símbolos da lua. Ó, então eles ensinavam uma espécie de ciência mesmo, né? Uma coisa muito prática, agricultura também e tudo mais. Então, assim, o livro de Enoque fala desses anjos cuidando de nós, né? Gigantes, né, pessoal? Tá cheio, né? Deixa eu ver o número de gigantes aqui tá num texto pra você ver. Era uma quantidade imensa de gigantes quando veio o dilúvio, né? O Enoque fala do dilúvio também. Vamos pegar outro nome de chefes aí, ó. 50 e 10 anjos. Jecum é aquele que seduziu todos os filhos dos anjos. Asbeel, maus conselhos. Esses são os demônios, então, né? Gadriel, aquele que ensinou aos filhos dos homens toda sorte de golpes mortíferos, ó, como se fossem armas, né? Então, o livro de Enoque já fala desses seres, né? Aí tem uma astronomia antediluviana, tem até o Miguel, tem uma série de seres aqui, né? Aí ele vai para o Antigo Testamento e tudo mais no livro aqui. Mas ficando em Enoque, né, pessoal?
Nos apócrifos não tão apócrifos, tem a Bíblia etíope ortodoxa que tem ele, né? Então não tem nada apócrifo. Tá na Bíblia ortodoxa da Etiópia. Então, assim, ou esses documentos enviando OVNIs, né? Se você pensar também em livro de Ezequiel, né? Que foi falado ali, o Ezequiel é outro, né? Que vê essas seres e luzes do céu e anjos e sabe, carro de Deus, né? Vamos dizer a Merkabah ou as Merkabot, né, em plural. Isso tudo revela esse segredo, né? Os cabalistas, talvez os sábios já tenham isso, né? Então esse conhecimento já é meio que revelado de uma forma sutil, claro. A Bíblia nossa fala desse nosso de carro do céu, de Elias, acho que também, né, sendo arrebatado, o próprio Enoque. O Enoque acho que é o central aí desse mistério, né? Então o que acontece hoje do Trump revelar de naves, isso aí já era visto pelos antigos, né? Só era relatado com essa questão religiosa, claro, a visão que eles tinham na época, né? Hoje a gente sabe que são carros, são naves, são OVNIs, o ápice, chame como quiser, né? E os seres também, né? A gente vive numa forma humana, mas às vezes os relatos são de demônios, são relatos de seres muito estranhos, né? Se fala em asas ali, né, e tudo mais, né? Então eu não sei que seres são esses, né? Ele fala em homens, mas não sei se não estão fantasiados também, é um holograma ou é uma ilusão ali pro Enoque também não ficar amedrontado, né? Então, se vem essas raças de seres ou não sei o que, e de extraterrestres, a Bíblia já falava disso, né? Pegar, mas vamos pegar Jesus. Jesus não tinha nada disso. Como não? Nascimento de Jesus, o que que aconteceu, pessoal? O que que aconteceu no nascimento de Jesus? Ah, mas era uma estrela que guiava os reis magos. Ou magos, eu chamo como quiser, né? Ou só reis. Que estrela era essa? Que estrela era essa? Né? Daí veio o que eu gosto, outro autor aqui, que é o Benítez, é o OVNI de Belém, né? O Benítez tem um outro texto legal que é o Operação Cavalo de Troia, a gente vai mostrar ali. Então aqui já mostra o OVNI de Belém guiou os magos lá, os três reis magos aí nos seus camelos, ó. Então é um OVNI, tem nada de estrela, né? Então isso não é só o Trump que vai revelar em outro tempo, isso é uma realidade lá da época bíblica, né? Então outro livro do eu já falei do livro do Dani aqui, que era Os Deuses Astronautas, esse que é o clássico, né, pessoal, que vai ser o que mais assim você comenta e tal, era Os Deuses Astronautas, né? Então, os deuses, na verdade, eram homens, eram extraterrestres, segundo o Dani, que, claro, a gente tá fazendo uma leitura do ponto de vista dele, que na opinião minha, né? Claro que tem algo espiritual por trás e tudo, mas vamos dizer, tem isso aqui, ó, dentro de uma mística, dentro de um conhecimento, né? Então é muito legal. Esse livro que eu tenho é um pouquinho mais, esse aqui é legal porque esse aqui tem questão ali da NASA, já tem outras coisas que eu não sei se era dos astronautas, focou muito nisso, mas vamos dizer, astronauta de Palenque. A gente vê muita coisa nesses livros comentados, né? Então é uma coisa ali que nas outras religiões é mais claro ainda, esses OVNIs, né? Outra coisa que tem é a Operação Cavalo de Troia, que é outro livro, acho que é 6, 7 volumes, é gigante isso aqui. É uma viagem no tempo, é um exército secreto, vamos dizer, uma coisa de Jerusalém, se não me engano. E ele, americano, né? E ele viaja no tempo e volta pro tempo de Jesus. O que que eles veem, pessoal? Isso aqui de viajar no tempo até não é tão chocante. O chocante é com quem Jesus conversa, né? Jesus conversa com o pai dele, que ele chama de pai. O que que é? Um homem azul, pessoal. Um homem azul, ó. Então é um extraterrestre. Fora as tecnologias que é relatado nessa Operação Carro de Troia. Arma de choque, laser e o sei lá o que. Tem um monte de coisa ali relatada. Diz ele que é um documentário, é uma viagem que aconteceu no tempo mesmo, né? Então não é só uma ficção. Talvez tenha um par de ficção, né? Como todo livro. Mas assim, é bem interessante, Operação Cavalo de Troia, né? Então isso não é uma coisa nova. Ah, mas vai acabar com as religiões agora que o Trump está divulgando que existe ET, o disco voador. Não. Que religião? Basta ler esses autores, você vê que a Bíblia já fala nesses seres, já fala nessas luzes, já fala nesses carros voadores, já fala disso tudo. Então, não é nenhuma novidade do ponto de vista místico que a espiritualidade já lida com isso. De ordens, então, nem se fala Crowley, por exemplo, tem um ser lá que ele contata, o Lan, né? Ou Aiwas, não sei, é um ET, né? É um Grey.
Então, assim, você vê pela fisionomia, né? Então, o ocultismo também, o misticismo também vai para esses seres. Ah, tem o Sananda, que seria Jesus, uma espécie de capitão aí interplanetário. Na mística e no esoterismo isso é falado. Mestre Sananda é o Jesus, né? Então, a religião e essa parte ufológica, né, elas estão muito próximas, né? A religião tem a teologia. A ufologia nem ciência muito é. A ufologia é meio que colocada de lado, assim. Mas é um estudo. Tem que ser revelado. Agora, com essa situação do Trump, ficou muito sério, né? Não dá mais para negar as luzes do céu. São OVNIs. O que é? Se é ET, se é intraterreno, se é intraaquático, se é extra... de outras... viajando do tempo também, né? E tem o dimensional. Então, vamos ver umas 5 teorias aí. Né? Talvez misture todas elas. Nós, no futuro, voltamos e não sei o que, né? De qualquer forma, explica muito da Bíblia, né? Os milagres, alguma tecnologia, né? Então o Daniken, por mais assim doido que seja, com aqueles documentários que eles têm dos deuses astronautas do passado, né? Eu acho que tem um fundo de verdade e a Bíblia pode ser uma chave para isso. Os textos sagrados também. É. Só que ele cita ali Gênesis e fala que o Deus, por exemplo, não é, é humano, não sei o quê. É uma forma que a gente pode ver Deus também, né? Então tem que ter umas certas reservas. O Dani que fala sobre Bíblia. Mas alguma razão ele tem, né? Algumas passagens de Bíblia e tal são milagres do Talmud também são máquinas, tem uma máquina do Talmud que acho que né, não eram deuses astronautas, ele comenta, né? Então tem muita coisa legal. Máquina de maná, imagina. Então até tecnologia para fazer o maná, que é uma comida congelada lá, né? Então isso tem uma relação com extraterrestres e com tecnologias de outros povos, outros tempos que seja, né? Civilizações. Tem um livro do Benítez, que é existe outra civilização também, né? Então, isso tudo muito presente, né? Então não é nada assim sensacional, assim, né? Isso já é relatado desde os anos 70, 50, 60, né? Então não é uma novidade, assim, né? Que existem essas luzes do céu e que os antigos, seja da Bíblia, ou seja da nossa civilização, olhem para esse céu e identifiquem essas luzes, esses caros voadores, né? Anjos que seja, né? Então, a música do Hal Seixas não tá tão errada, né? Um ET no disco voador, né? Então, assim, a gente tem que ter essa situação de ligar esses pontos, né? Ah, mas eu vou desacreditar na minha fé agora porque tá aparecendo o OVNI ou vai aparecer logo os extraterrestres. Não, né? Muito pelo contrário, tu vai ter novas respostas, né? De novos pontos de vista, novas teologias. Ah, tem o movimento raeliano, por exemplo, que já tem essa questão do extraterrestre com a Bíblia. Tem no livro do Apologética, né? A Bíblia Apologética, essa aqui. Já fala disso, ó. Tudo bem que ele fala contra, mas fala já do movimento raeliano. É uma edição muito boa. Né? Então que fala vários, onde é que tem bomba atômica, é a besta do Apocalipse, onde é que tem, é que eles ligam com tecnologia daí. Né? Então o que eles falam dos Elohim aqui no movimento raeliano, né? É que eles são seres com tecnologias, tem tecnologia da ressurreição, né? Tem tecnologia de recriar um ser humano, tem curas e vai embora. Né? Então tudo que a gente vê assim de milagres, né? Às vezes existe uma coisa por trás aí, e como nós temos sabedoria para entender isso, talvez agora, talvez isso não seja revelado. E o Trump seja um primeiro aí passo, né? Apesar que o Trump, um governo meio extremista, mas vamos tirar fora essa parte da loucura, né? Quem sabe, né? E um contato, né? Ah, mas a gente vai tratar ele como os anjos, eles não querem ser tratados como anjos e deuses. Até ouvi uma vez um texto falando disso, né? E de tecnologia tem o Rob Lazar, tem um cara que estudou lá. E falar as tecnologias das naves, faz ângulo de 45 graus, antigravidade. Muito cientista da antigravidade agora morrendo também, né? Então tem todo um mistério em volta disso tudo aí, meio mal contado, né? Mas a Cabala, os cabalistas também falam, né? Eu gosto do Mihail Halevi, né? Ele fala, por exemplo, que Adão é um astronauta, que os judeus, por exemplo, são das estrelas, os judeus não têm herança aqui. Né? Os judeus não querem saber desse mundo, eles estão herendando num planeta lá, numa estrela, né? Então isso o cabalista fala. Um cabalista que eu li, né? Imagine. Então tem muita coisa para a gente aprender e a relação com esses discos voadores aí, né? Então
Que esses dias o amigo falou, não, mas nós estudamos esoterismo e tal, não estudamos essas... Estamos olhando muito para o passado, não sei o que nada. A ver, se você pegar os textos sagrados, já falam de OVNIs. Já falam de tecnologia, só que a gente não sabia interpretar. Hoje, relendo isso, né, de forma esotérica e mais esotérica ainda, a gente percebe que tem muita coisa ali que tem OVNI. Ah, outro autor que fala, né, aquele que eu gosto, que é o Akkel, ele fala, né, tem uma manifestação ufológica, ele fala, na Bíblia. Então, quando ele cita lá o Ezequiel, ou umas outras coisas, né? Pô, onde é que tá meu livro? Deixa eu deixar lá pra cima. Né, então, já existem Bíblias que falam isso nos seus comentários, Bíblia de estudo, né? Né, o Akil é um. Ah, mas ele é doido, ele fala mal das outras religiões. Beleza, mas vamos pegar essa parte do Akil aí, que ele fala dos movimentos ufológicos. Tem, né, eventos ufológicos na Bíblia, nas passagens da Bíblia. Né? Então não é uma novidade, nem foge da espiritualidade, e muito menos da mística. A mística tem que falar mais disso ainda. Tá bom, irmãos? Esteja com Deus. Até o próximo Bíblia e Misticismo. Se vocês verem esse vídeo, eu gravo mais um. Né? Porque eu tô gravando assim mais ou menos um de cada assunto. Quando eu vejo que tem mais visualização, faz parte dois. Né? Às vezes tem pouca visualização, daí eu deixo à mercê aí de alguém se interessar um dia. Eu falo levar do assunto. Esteja com Deus. Até o próximo Bíblia e Misticismo.